Bom, pessoal, dando continuidade ao estudo do crime de estelionato, previsto lá no artigo 171 do Código Penal, vou falar agora um pouquinho sobre as modalidades privilegiada e majorada. A modalidade privilegiada é essa do parágrafo 1º do artigo 171, que diz que se o criminoso é primário e é de pequeno valor ou prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no artigo 155, parágrafo 2º, que é um artigo que vocês já conhecem, né? Então, o juiz, nesses casos, ele poderá substituir a pena de reclusão pela de detenção, poderá reduzir essa pena de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. E como o próprio parágrafo 1º nos diz, os pressupostos para que o juiz aplique esse privilégio é que o réu seja primário, que nós já discutimos, que isto é, quando o legislador está dizendo isso, referente ao artigo 155, parágrafo 2º, majoritariamente entende-se que o legislador quis dizer não reincidente, se aplica ao não reincidente, não apenas ao primário, mas o não reincidente. Nós já discutimos nas aulas presenciais essas diferenças. E que também o prejuízo tem que ser de pequeno valor. Nós temos ainda o entendimento da maioria da doutrina e jurisprudência que esse pequeno valor é aquele que não ultrapassa um salário mínimo vigente à época dos fatos, né? E também, majoritariamente, entende-se que essa modalidade do parágrafo 1º, essa privilegiadora ou minorante de pena, como alguns também defendem que não é privilegiadora, é minorante de pena, mas se convencionou chamar da modalidade do furto privilegiado, que se aplica aqui ao estelionato e também se aplica a outros crimes, né? Pois bem, a maioria da doutrina também entende que essa modalidade do parágrafo 1º, ela é aplicável tanto ao caput do 171, como também às modalidades equiparadas que nós estudamos na aula passada, na aula anterior, certo? Agora, vamos lá, majorantes de pena. O parágrafo 3º diz: a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência, né? Então, aqui nós temos uma majorante, também chamada de causa de aumento de pena, nos casos em que o estelionato, em qualquer das formas previstas, qualquer uma das modalidades que nós vimos, se ele for praticado em prejuízo de bens pertencentes a entidades de direito público, né? Ou de instituto de economia popular, assistência social ou de beneficência, né? Então, a razão desse aumento é que, nesses casos, existe uma lesão ao patrimônio de diversas vítimas, né? Afetando o próprio interesse social ou o interesse particular de numerosas vítimas, né? E aí, vamos ver agora o chamado estelionato contra idoso, que é uma majorante do parágrafo 4º, majorante também do parágrafo 4º, que veio em 2015, né? Que diz que a pena ela é dobrada, né? Aplica-se a pena em dobro se o crime for cometido contra idoso. Então, dobra a pena do crime quando ele for cometido contra idoso. Idoso é aquela pessoa que tem idade igual ou superior a 60 anos, né? Então, o legislador colocou uma punição mais adequada e proporcional à reprovabilidade, né, dessa conduta. E aí eu chamo a atenção de vocês para as alterações que nós tivemos no pacote anticrime, né, que incluiu esse parágrafo 5º e todos esses incisos, né? Então, coloca-se que somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for. Ou seja,
só se procede mediante representação da vítima ou de quem lhe represente, né, de quem represente a vítima, por exemplo, cônjuge, ascendente, descendente. Nesses casos, a regra é que se proceda mediante representação. Significa o quê? Que é uma ação penal pública condicionada à representação. Salvo se a vítima for uma dessas pessoas aqui dos incisos 1 ao 4. Nesses casos, a ação penal é pública incondicionada. Então, de novo, a regra do crime de estelionato é que se procede mediante representação. A regra é que é um crime de ação penal pública condicionada à representação, exceto nesses 4 incisos em que passará a dispensar a necessidade de representação, passar a ser um crime de ação penal pública incondicionada, né? Quando, professor, é de ação penal pública incondicionada? Se o crime for praticado contra a administração pública, direta ou indireta, né? Então, nós temos quando o crime é praticado à vítima e à administração pública, seja ela direta ou indireta, né? Por exemplo, uma autarquia, enfim. Só se procede, não é necessária a representação, não é necessária a representação de ninguém, da vítima, ação penal pública incondicionada. Também quando for praticado estelionato contra criança ou adolescente. Também se for praticado contra pessoa que tenha deficiência mental ou se for praticado contra pessoa maior de 70 anos de idade ou incapaz. Nesses casos, não é necessário representação. De novo, regra, estelionato, mediante representação. Ação penal pública condicionada à representação. Mas será de ação pública incondicionada se a vítima for administração pública, seja ela direta ou indireta, se for criança ou adolescente, se for pessoa com deficiência mental, ou se for uma pessoa de 70 anos, 70 anos ou mais, né? Ou seja, uma pessoa incapaz. Beleza? Então, aqui nós finalizamos estelionato. Vamos dar seguimento nas próximas aulas ao crime de receptação.